de mensagens chamado Fundamentos da Vida Cristã. Eu separei alguns fundamentos que ao longo dos próximos dias eu quero estar externando com você, trabalhando esses princípios, para que nós possamos então ter a nossa vida fundamentada, porque quando falamos sobre fundamentos, nós estamos falando talvez daquilo que é mais importante numa construção. De nada adianta ter uma boa aparência, de nada adianta ter uma boa pintura, de nada adianta ter bons móveis, se o fundamento não foi bem feito. No primeiro vento, na primeira circunstância de adversidade, com certeza aquela casa estará comprometida, e de forma alguma nós queremos estar ministrando a crentes que são abalados por qualquer tipo de circunstância. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. E versículo de número 11. Está escrito assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Dentre alguns fundamentos importantes da vida cristã, eu separei como o primeiro, e quando coloco como primeiro, não quer dizer que seja o mais importante, até porque todos os princípios que falaremos aqui são importantes, mas eu entendo que falar sobre esse princípio hoje, ele traz ao nosso coração uma resposta ao ambiente que nós estamos vivendo. O fundamento que eu gostaria de trabalhar com você essa noite é o fundamento chamado maturidade. Maturidade. Esse é o fundamento que muitos cristãos não entenderam. E por não entenderem o princípio da maturidade, não estão usufruindo da plenitude da vida cristã, principalmente no que tange as bênçãos de Deus. Porque quando nós falamos sobre a bênção de Deus, nós precisamos lembrar de Gálatas, capítulo de número 4, e versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo disse que enquanto o herdeiro for menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Preste atenção. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, deixou um princípio importantíssimo. Ele disse assim: olha, em todo tempo em que o herdeiro, ou seja, aquele que tem tudo, for menino, ele nada difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: para que você tenha acesso à herança, para que você tenha acesso à bênção, para que você tenha acesso à plenitude daquilo que Deus te deu, é necessário maturidade. Um menino, uma criança, não pode lhe ser confiado uma herança, porque não sabe o valor que tem. Existem muitas pessoas imaturas que estão orando, que estão jejuando e que até hoje não conquistaram nada daquilo que estão pedindo, e não é por uma vida espiritual, é resultado da vida de maturidade que ainda não adquiriram. Existem pessoas que estão há 10 anos na igreja, mas não amadureceram na sua vida cristã. Existem pessoas que estão há mais de 10 anos na sua vida com Deus
mas ainda não amadureceram a ponto de desfrutarem da bênção de Deus. É por isso que eu disse que gostaria de iniciar pelo princípio da maturidade, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de número 11, ele diz que um menino, ele tem uma maneira de falar, de sentir e de pensar completamente diferente de uma pessoa madura. É impressionante o número de pessoas que estão vivendo uma vida adulta, entre aspas, abaixo da média, porque são adultas nos anos de vida, mas na sua mentalidade, e continuam falando como menino, pensando como menino e agindo como menino. É um grande problema quando nós temos crianças no corpo de um adulto. Eu gosto, e já disse isso aqui para você, mas eu quero te lembrar. Seria completamente normal se num domingo, na hora do almoço, todo mundo sentado à mesa para comer, uma criança de 2 anos subisse na mesa e começasse a derrubar todos os pratos. Seria completamente normal. Talvez não tendo ciência, maturidade para entender tudo aquilo, ela poderia subir na mesa e desfazer tudo aquilo em segundos. Seria normal. O que não seria normal é se naquele mesmo ambiente alguém de 20, 25, 30, 35 e assim por diante fizesse a mesma coisa. O que nós estamos vivenciando hoje é uma grande parcela dos cristãos vivendo como crianças em corpo de adulto. Não é incomum encontrar pessoas que se ofenderam porque alguém falou algo que elas não gostaram, se ofenderam porque leram uma mensagem na internet, alguém que sentiu o que não deveria sentir, e alguém que pensou o que não deveria pensar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu cheguei a ser homem, ou seja, quando eu alcancei a maturidade, eu deixei para trás as coisas de menino. O que é deixar para trás as coisas de menino? Falar diferente, sentir diferente e pensar diferente. Todos nós precisamos compreender um princípio importante da maturidade. Crescer dói. Se crescer fosse simplesmente avançar nos anos de vida, todo mundo seria maduro. Se somente com o passar dos anos uma pessoa amadurecesse, seria ótimo, mas não é assim que funciona. Maturidade não é apenas resultado dos anos de vida. Perceba que eu disse que não é apenas, porque os anos de vida também são importantes na maturidade, mas não são eles que determinam o nível de maturidade que nós possuímos. O que eu quero iniciar nessa série é fundamentar a sua vida em princípios sólidos da palavra de Deus. E o primeiro princípio que eu gostaria que você entendesse é que o reino de Deus não é e jamais será um eterno jardim de infância. Entenda, o reino de Deus não é e nunca será um eterno jardim de infância. Nascemos de novo. Um dos princípios que nós entendemos da nova vida começa a partir do batismo, que é chamado novo nascimento. Aí entendemos então que uma nova vida começa. O momento em que precisamos ser alimentados
de maneira diferente. Precisamos ser carregados por alguém. Alguém precisa preparar o alimento, porque nós ainda não temos capacidade para nos alimentar sozinhos. Agora, a Bíblia não é um livro para criança. A Bíblia é um livro de fases e etapas que nós precisamos compreender. De fato, nascemos de novo. Somos introduzidos em uma nova vida. Precisamos de um alimento para quem nasceu de novo. Precisamos de todo cuidado para quem nasceu de novo. Agora perceba, é necessário continuar a crescer. Eu quero ler com você um texto. Texto de Efésios, capítulo de número 4. Texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 13, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo de número 13, ele diz assim: até que todos, preste atenção, é todos, não é alguns, são para todos, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, e ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14, preste atenção: para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é isso? No tempo de menino, é a fase da nossa vida onde qualquer coisa nos leva, somos movidos por ondas, somos movidos por moda, somos movidos pelo grupo que estamos inseridos. Agora ele disse: nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção. O evangelho atual não quer que você cresça, porque enquanto você não cresce, você pode ser enganado. Enquanto você não cresce, você precisa de alguém para orar por você, você precisa de alguém para interpretar a Bíblia por você, você precisa que alguém diga o que o texto está dizendo. Ou seja, a grande parcela de líderes atuais não quer que a sua igreja amadureça. Porque meninos você conduz, meninos é aqueles que você engana, como diz o texto. Agora, Paulo está dizendo, nós precisamos chegar à estatura do varão perfeito. E o que seria a estatura do varão perfeito? Deixa eu ler com você aqui um outro texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu mostrar para você os perigos da falta de maturidade. O que a falta de maturidade produz? Leia comigo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Leia. Primeira epístola de Paulo, capítulo de número 3. Olha os perigos da imaturidade. Veja, a partir do versículo de número 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha, preste atenção que Paulo compara a falta de maturidade
com a carnalidade. Ou seja, um crente carnal e um crente maturo são a mesma coisa. Não há diferença para Paulo entre alguém carnal e alguém que não é maduro. Eles são a mesma coisa. Às vezes nós pensamos que o crente carnal é aquele que vive em pecado, mas eu quero dizer para você que o crente que não amadurece, ele é tão carnal quanto aquele que se prostitui. A falta de maturidade produz em nós carnalidade. Anote aí, pegue aí, os problemas da falta de maturidade. Versículo 2: com leite vos criei, e não com carne. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz que há um alimento para quem é imaturo e há um alimento para quem é maduro. Em outras palavras, é aquela pessoa que toda hora que você vai falar com ela é a mesma coisa. Irmão, tem pessoas que há 7 anos é os mesmos problemas. Tem pessoas que há 5 anos são os mesmos problemas, não muda. E ele vai dizer, mas pastor, ora, pastor, dá uma palavra. Não, não tem que dar palavra, tem que amadurecer. Tem hora que você precisa cair a ficha e entender que não é a oração, não é o jejum, é a maturidade. É por isso que eu vou te lembrar, evangelho não é um jardim de infância. Por isso você que está aí namorando, você que está aí noivo, preste atenção, não case com um menino. Não se relacione com um menino, não se relacione com uma menina. Há um alimento para quem não tem maturidade e há um alimento para quem é maduro. E não tem problema nisso, preste atenção, não tem problema nisso. O problema está que enquanto você está crescendo, você não quer mais abandonar o leite. É o chamado bezerrão da família. Você tem bezerrão na sua família? Já teve? Você mamou mamadeira até quando? Fala a verdade. Não, não faz essa carinha não. Que até 3 anos, você tem cara de que foi até 7 anos. Irmão, toda família tem o bezerrão. Você foi o bezerrão, João? Pode falar. E o João, irmão, o João, ele não quer falar, mas o João, como é o nome da cidade mesmo, João? Lucianópolis. Lá não era nem mamadeira, lá era direto da vaca. Não era? Lá o negócio era artesanal. Toda família tem o bezerrão. Aquele que demora mais para largar a mamadeira. Aquele que demora mais para sair do peito da mãe. Veja, não há problema. O problema é que quando a idade começa a avançar, só o leite não dá conta de sustentar o corpo. Tem muito crente vivendo uma vida espiritual terrível, porque até hoje, 10 anos de igreja, quer ser alimentado com leite. Sabe o que significa a carne? A carne significa que você precisa ter dente para rasgar ela. Você precisa ter um estômago pronto para digeri-la. É por isso que você não dá carne para um bebê, porque não tem dente. Então Paulo está dizendo, olha, há um alimento específico para cada um. E não há problema nisso. O problema é quando você quer alimentar o adulto com leite. É o cristão, é o crente com 20 anos de evangelho, vivendo a vida com a caixinha de promessa. Sabe o que é a caixinha de promessa? Só tem coisa boa, só tem coisa. Você vai ser uma bênção, Deus é com você hoje. Não, tem que ter a caixinha da paulada, a caixinha do mudança de vida. Porque nós precisamos amadurecer.
A criança, quando ela fazia alguma coisa errada, os pais achavam engraçado, mas à medida que vai crescendo, aquilo deixa de ser errado, deixa de ser engraçado, e começa a ser punido. Perceba, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, quando eu estava aí, eu alimentei vocês com leite, porque vocês não podiam com carne, e nem agora que eu estou escrevendo, vocês podem. Versículo de número 3: porque ainda sois carnais. Olha só, novamente Paulo dizendo que a imaturidade está relacionada com a carnalidade. Então, quando eu encontro um crente carnal demais, eu percebo que é um crente que decidiu não crescer, não amadurecer na sua vida. Um crente carnal demais é um crente que decidiu que a sua vida é resolvida num passe de mágica. Não, eu vou lá no culto, o pastor vai orar por mim, vai colocar a mão na minha cabeça, vai me profetizar e a minha vida vai ser outra. Não. Te ensinaram errado, meu amigo. O evangelho de Jesus é um evangelho de maturidade e crescimento. É por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Jesus, o próprio Jesus, crescia em graça e em conhecimento. Se aquele que era o Verbo precisou crescer em graça e sabedoria, quem dirá eu? Quem dirá você? Preste atenção. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 3, a respeito das pessoas imaturas. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha aí, anote aí, inveja. Inveja é resultado de pessoas imaturas. Preste atenção no que eu vou dizer, porque tem muita gente que não sabe o que é inveja. Inveja não é você comprar alguma coisa que o outro tem igual. Isso não é inveja. Eu posso olhar para alguém e me sentir inspirado, dizer, meu Deus, mas que roupa bonita é essa, eu vou comprar uma igual. Isso não é inveja. Principalmente quando você compra na Renner. Ué, você compra uma camisa na Renner, quer ser o exclusivo. Não dá, irmão. Nada contra, presta atenção, não é nada contra. Mas a inveja, sabe qual que é a inveja? A inveja tem um problema. A inveja não é alguém ter algo igual ao seu. A inveja é quando alguém quer ter aquilo que é o seu. Isso é inveja. É por isso que a Bíblia diz que a inveja corrói os ossos. Não é porque alguém está querendo uma camisa igual a sua, uma calça igual a sua, uma casa igual. Não, isso não é. É quando alguém quer aquilo que é seu. Ela se vê no seu lugar. E sabe quem faz isso? Pessoas imaturas. Porque a inveja é resultado da falta de identidade. Eu só tenho inveja de alguém porque não sei quem eu sou. Por isso me vejo na vida de outro, no casamento do outro, na família do outro, no carro do outro, na casa do outro, porque eu não sei que Deus tem algo só para mim. Então inveja é resultado da imaturidade. Olha o que ele vai dizer: contendas e dissensões. Irmão, presta atenção em crianças. Criança é uma bênção, porque ela está brincando com um brinquedo lá, e aí chegam umas outras crianças, ela já abraça o dela. Não, o meu não pode. E é uma briga terrível para tirar esse brinquedo.
Mas isso é coisa de criança. Crianças disputam, brigam e causam dissensões. Pessoas maduras dividem, compartilham. Pessoas maduras não brigam por microfone. Pessoas maduras não brigam pelo... Irmão, quantas igrejas começaram? Eu não vou dizer igreja começou, irmão, perdão, mas não é igreja. Pessoas que brigaram, não, eu não concordo com o que está acontecendo aqui. Foi lá e abriu a igreja dele. Não foi a igreja de Jesus, a igreja dele. Como fruto da imaturidade. Porque queria ter o seu microfone. Porque queria ter o seu púlpito. Porque queria ter o seu culto. E acabou criando contenda. Pessoas maduras não fazem isso. Pessoas maduras resolvem. Eu gosto de um texto que a Bíblia diz quando Paulo e Pedro têm um problema. Porque a gente fala dos apóstolos e parece que os apóstolos bíblicos nunca tiveram. Irmão, leia Atos dos Apóstolos para você ver o problema dos apóstolos. Mas eu gosto de um texto que diz assim, olha: e Paulo, chegando em Pedro, lhe resistiu na cara. Sabe o que esse texto quer dizer? Que Paulo, quando teve um problema com Pedro, ele não falou para João, ele não falou para Tiago, ele foi até Pedro e disse: eu tenho um problema com você. E resolver o problema frente a frente. Pessoas maduras não criam contendas ou fofocas. Pessoas maduras, deixa eu esclarecer algo, porque tem pessoa que confunde verdade com grosseria. Ser verdadeiro não significa ser grosso, ok? Porque tem gente que confunde ser verdadeiro com ser grosseiro ou grosseira. Não é isso. Ser verdadeiro significa ir até a pessoa e falar diretamente para ela. Pessoas maduras. Continua. Diz assim, olha: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós contendas, dissensões, não são porventuras carnais e não andais segundo os homens? Olha versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não são carnais? Resultados da imaturidade. A imaturidade cria partido. Quando nós não amadurecemos, nós criamos os nossos partidos, as nossas panelas gospel. Quantas pessoas eu já encontrei, isso falando da nossa casa, assim, eu não consigo chegar, parece uma panela fechada. Termina o culto, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos. Aí chega alguém visitando a igreja, não tem oportunidade de falar com ninguém, porque os grupos já se fecharam. Paulo está dizendo: vocês são imaturos, vocês são carnais, porque vocês dizem, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Mas peraí, não há partido, não há divisões. Pessoas maduras sabem. Olha só o versículo de número 5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu
trabalho. Pessoas imaturas não podem fazer parte de ministérios. Por isso que a Bíblia diz: não seja neófito. Neófito é aquela planta novinha, que ela acabou de romper a terra, e na primeira chuva, ela quebra, ela morre, porque ela não suporta. E aí nós temos um problema. Pessoas imaturas no ministério criam partidos, e partidos geram facções, e facções terminam em rebeliões. Você está entendendo? Precisamos urgentemente sair do jardim da infância e começar a crescer em Deus. Não podemos mais permanecer em um ambiente onde as crianças governam. Não podemos, precisamos crescer. Olha o que a Bíblia vai dizer. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo de número 5. A partir do versículo de número 12. Está escrito assim, olha: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, o escritor de Hebreus, olha o que ele está dizendo: pelo tempo, pelos anos, vocês já deviam ser mestres. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos entender o texto. O escritor de Hebreus começa a dizer assim: olha, pelo tempo, vocês já deviam ser mestres. E aqui é uma coisa muito importante que nós precisamos compreender, e preste atenção para não imaginar que estou entrando em contradição com o que disse no começo. Porque o escritor está dizendo: olha, pelo tempo que se passou, vocês já deveriam estar ensinando alguém. Por isso a expressão mestres. Agora tem algo importante aqui. Quando eu abro a minha Bíblia no Gênesis e enxergo o jardim do Éden, e coloco uma lupa na vida de Adão, eu não enxergo um homem maduro. Adão, preste atenção, Adão não foi criado um homem maduro, Adão foi criado um homem grande. Vou dizer de novo para você: Adão não foi criado um homem maduro, fora criado um homem grande, porque maturidade é resultado dos processos da vida. É por isso que você não pode abortar os processos que está vivendo, porque são os processos que Paulo escreveu em Romanos, no capítulo de número 8, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
O que você está vivenciando hoje está amadurecendo o teu caráter. O que você passou ontem amadureceu o teu caráter. O que você passou há anos atrás forjou você para ser mais maduro, um marido maduro, uma esposa madura, filhos maduros. Você não pode abolir os processos da vida, por piores que eles sejam, por mais difíceis que foram, forjaram você para se tornar mais maduro. É por isso que o primeiro Adão fora criado grande, mas não maduro. Sabe o que é ser criado grande? É querer viver a vida burlando os processos de sofrimento, burlando os processos de dores. Há estudos que apontam para as dores do crescimento, porque crescer dói. É comum encontrar em uma criança que está crescendo dores que não podem ser diagnosticadas, porque é chamada de dor do crescimento. E uma grande parcela das pessoas não querem passar pelas dores do crescimento, ou seja, se tornam pessoas grandes, mas não maduras, porque querem abortar todas as dores da sua vida. Eu não quero sofrer, eu não quero esperar, eu não quero ouvir não. São pessoas que se tornarão crianças em um corpo grande. É como Adão. É por isso que o último Adão, chamado Cristo, ele não foi colocado na terra como o primeiro, porque o primeiro era apenas grande, um homem grande. Mas o último Adão, chamado Cristo, ele foi colocado no ventre de uma mulher. Ele passou pelas etapas da infância, da adolescência, da juventude, e quando chegou a ser homem, em Mateus capítulo de número 3, no versículo 17, o pai diz: este é o meu filho amado. Por que Deus nunca disse isso quando ele nasceu lá no meio do pasto? Por que Deus não disse isso no bar mitzvah dele? Deus esperou com que ele chegasse à maturidade para dizer: este é o meu filho que me dá prazer. O filho que dá prazer em Deus é aquele que amadureceu, que alcançou a estatura de varão perfeito. Você pode e você tem duas referências para você seguir, não mais do que duas. E você precisa tomar uma decisão, irmão. Qual referência você vai seguir hoje? Você tem a primeira referência, que é o primeiro Adão, o homem grande, mas não maduro. O homem grande usufruiu do jardim, desfrutou da bênção, mas deu ouvido à serpente, caiu e foi expulso do lugar que Deus havia preparado para ele. Porque todo homem grande, todo homem que burla processo, ele sempre vai negociar a voz que ele está ouvindo. Agora o último Adão, chamado Cristo Jesus, em Mateus capítulo 4, foi tentado e não cedeu. Passou pelas 3 tentações do deserto, passou pela tentação do Getsêmani, e chegou até a cruz do Calvário, e entregou a sua vida por nós, porque havia se tornado maduro em Deus. Então você pode decidir se você terá como referência o primeiro Adão, e será um homem grande, uma mulher grande, mas nunca maduro, ou se será alguém semelhante ao segundo Adão, que não vai bular o sofrimento,
que não vai pular as etapas, que vai ser forjado por Deus, forjada por Deus, e vai alcançar um nível de maturidade que você nunca imaginou que poderia ter. Irmãos, às vezes eu paro para conversar com algumas pessoas, aconselhar algumas pessoas, e quando termino eu paro e fico pensando, digo assim: Deus, como eu consegui conversar com essa pessoa? Como é que eu consegui falar para essa pessoa? E aí então eu me lembro de que não é por causa apenas da idade, porque todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que está perto de Deus, Deus acelera não seu crescimento, a sua maturidade. É por isso que José, aos 30 anos, governa o Egito. É por isso que Daniel, ainda jovem, se torna governador de 120 províncias durante o governo da Babilônia. É por isso que Jesus, aos 12 anos de idade, está falando com os doutores da lei no templo. É por isso que o jovem Timóteo se torna pastor da igreja de Éfeso. Tito. Agora nós também temos o exemplo do jovem rico. Estava crescendo, estava se tornando um homem grande, mas jamais se tornou um homem maduro. Preste atenção no que eu vou dizer para você, e finalizo com essa frase: não adianta estar na igreja se a palavra que você está ouvindo não está amadurecendo a sua vida. Eu quero orar com você, eu quero orar junto com você, para que você possa tomar uma decisão essa noite, dizendo: Senhor, eu já estraguei muita coisa na minha vida por imaturidade. Senhor, eu já destruí muitas áreas da minha vida por ser imaturo. Eu não quero mais, eu quero amadurecer. Não quero crescer apenas, eu quero amadurecer, se tornar maduro. Não tem nada melhor quando você pega um fruto e ele está maduro, no ponto. Então você percebe o sabor, a doçura do fruto, porque amadureceu. Agora, quando você pega um fruto que não está maduro, meu Deus, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero orar com os meus irmãos e irmãs essa noite. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor pudesse nos graduar essa noite. E digo isso a Deus para que possamos entender que o jardim da infância não pode ser eterno. Ele é uma fase, ele é um momento. Tira os nossos irmãos de dentro da síndrome do pé